E aí, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o professor Jefferson, né? Terceirão. E aí, como é que vocês estão? Saudades, não é? Bom, o tio Jefferson agora está aqui, né, dando essa aula, você aí também na sua casa assistindo. Vamos agora se empenhar, né? Vamos se empenhar que o Enem ele vai acontecer, tá bom? Então vamos continuar nosso conteúdo. E olha, é um conteúdo muito importante, que é a parte de eletricidade, resistores, tá? É o segundo conteúdo que mais cai no Enem, tá bom? Então vamos lá. Bom, não sei se vocês lembram, nós paramos aqui na aula 10 e 11 da nossa Física A, tá? A nossa Física A, ela trabalha com resistores em uma associação, tá bom? Ou melhor, a gente vai continuar trabalhando com associação de resistores, inclusive na próxima apostila, só que nesse caso aqui a gente vai trabalhar com circuitos, né? No circuito você não tem só resistores, você tem vários dispositivos, viu? Você tem fusíveis, você tem disjuntores, você tem amperímetros, voltímetros, você tem vários elementos, tá bom? E aí, vamos entender como é que funciona isso aqui? Lá na aula 10 e 11, eu coloquei para vocês o desenho, tá? Que está exposto lá na apostila, tá bom? Ó, você pode perceber que isso aqui é como se fosse uma espécie de circuito, uma planta baixa de uma casa, tá? Nessa planta baixa aqui, você pode perceber que nós temos as fases, a fase 1 e a fase neutro, tá? A fase neutro são 0 volts, daí vem o termo fase neutro. A fase 1 são 110 volts, certo? Esses 110 volts, de 0 para 110, nós temos uma DDP que vale 110 volts, viu? É a voltagem dessa rede, tá certo? Por exemplo, se nós tivéssemos a fase 2 ela geraria uma DDP de 220 volts, que seria mais uma fase de 110, tá certo? Nesse circuito, você pode observar que nós temos aqui, olha, um chuveiro, nós temos uma lâmpada, essa lâmpada é interligada por um interruptor, é lógico, tá? E nós temos um ferro ligado a uma tomada, tá certo? Então, no circuito, quando a corrente entra, ela entra se distribuindo entre esses 3 pontos. Professor, se eu tivesse mais uma tomada, se eu tivesse mais uma lâmpada, a corrente geral, ela iria se dividir entre esses 4 elementos. Bom, nesse caso aqui nós temos um fusível. Bom, esse fusível aqui ele funciona como se fosse um disjuntor, tá? Só que nesse caso ele é um elemento independente, ou melhor, ele corta a corrente instantaneamente, tá certo? Ou melhor, ele queima ou ele para de funcionar, tá? Você tem que trocar ele. Nesse caso aqui, a corrente ela vai sair o quê? Da fase 1, tá? Para a fase neutro, tá certo? Aí vai passar por esses 3 elementos, o chuveiro, lâmpada, tomada, tá certo? Por exemplo, eu coloquei um esquema para vocês aqui para a gente conseguir desenhar o nosso circuito. Como é que a gente vai desenhar o nosso circuito? Nós vamos colocar esses elementos aqui como se fossem resistores, porque cada um deles tem uma resistência, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma DDP, a DDP é aqui, olha, certo? Aqui é o de maior potencial, que é o positivo, aqui é o negativo. Aqui é a fase neutra, aqui é a fase 110, certo? Então, o que vai acontecer? A nossa DDP aqui, ela é 110 volts, tá bom? Essa corrente elétrica, ela vai sair aqui do ponto de maior potencial, tá? E ela vai se distribuir entre os elementos do circuito. Quando a corrente sobe, eu vou chamar isso aqui de corrente total. Pronto, é a corrente geral do circuito, tá certo? Aqui eu tenho um fusível. Esse fusível, ele vai estourar, ele vai parar de funcionar e vai cortar a corrente, tá bom? Como nós temos 3 aparelhos, nós temos 3 resistores em paralelo. Eles são independentes e eles precisam funcionar com a mesma DDP. Tá? Por exemplo, o chuveiro, a lâmpada e a tomada que tem o ferro ligado nela, esses 3 aparelhos aqui funcionam a 110 volts, tá bom? Então eu tenho que colocar os 3 em paralelo. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou passar aqui 3 linhas. Na verdade só 2, né? São só 2 linhas porque a terceira aqui vai ser a nossa tomada, tá certo? Nós temos a primeira linha aqui. Essa primeira linha é o chuveiro, certo? Ele funciona como se fosse um resistor, ok? Esse chuveiro, lógico, ele funciona com 110 volts. A DDP,
quando ela identifica os elementos em paralelo, ela não se divide. Por exemplo, se aqui é 110, a DDP ela continua 110. Tá? Aqui nós temos um interruptor. Nós temos uma lâmpada e essa lâmpada tem um interruptor. Eu posso cortar a corrente desse interruptor. Então, eu vou colocar essa alavancazinha aqui, que ela vai... A alavancazinha aberta, a corrente não passa. A alavancazinha fechada, a corrente passa. Tá bom? E aqui nós temos a lâmpada, que é o nosso segundo resistor. E nós temos aqui a tomada. Essa tomada aqui eu posso ligar um aparelho, contanto que seja de 110 volts. Ok? É o nosso ferro de passar. Bom, a corrente geral, ela vai sair daqui, ela vai passar pelo fusível e vai se dividir entre o chuveiro, entre a lâmpada e o ferro. Ok? Eu vou chamar, olha, quando ela chega aqui, nós damos isso aqui o nome de nó. O que é um nó? É onde a corrente se quebra, certo? Então, por exemplo, a corrente total aqui, ela vai gerar uma corrente 1, ela vai gerar uma corrente 2 e ela vai gerar uma corrente 3. O que sobrar aqui, olha, essa corrente total ela é a somatória da corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3, certo? Quando essas correntes descem, elas vão descer de acordo com a potência de cada aparelho, certo? Aí o que vai acontecer aqui? A corrente 1 vai descer, ela vai descer aqui para esse nó, é a nossa corrente 1. Nossa corrente 2 também vai passar pela lâmpada, certo? Lembrando que o interruptor ele pode cortar a passagem dessa corrente, ok? É a nossa corrente 2. E aqui, por final, é a nossa corrente 3, que sustenta essa tomada, que tem um ferro ligado. Esses nós aqui não tem um nó. Aqui a corrente faz a volta. Então, aqui a corrente 3, ela vai encontrar a corrente 2. A corrente 2 com a corrente 3 vai encontrar a corrente 1. Resumindo, aqui nós vamos ter novamente a corrente total. Elas vão se encontrar aqui nesse nó. Tá certo? Resumindo, a nossa corrente total, ela volta para o polo negativo, tá? O de menor potencial. Tá certo? Resumindo, você pode perceber que eu acabei desenhando o nosso circuito, tá? Em um elemento residencial, tá bom? Então aqui nós temos o aparelho de 110 volts. Essa lâmpada funciona com 110 volts também, não se esqueçam disso, porque a DDP não se quebra quando os resistores estão em paralelo. E essa tomada aqui, ela também funciona a 110 volts, tá certo? Cada um deles tem uma corrente. Lembrando que esse fusível, ele tem uma corrente máxima. Se essa corrente total que passa pelo fusível ultrapassar a corrente máxima dele, ele estoura, tá? Ele deixa de funcionar, tá bom? Ele corta a passagem dessa corrente, justamente por uma questão de segurança, tá bom? E aí, galera, na próxima parte, a gente já volta resolvendo uma questão do nosso material, tá certo? Valeu! E aí, pessoal, eu olho aqui de volta, né, com nossa aula 10 e 11. Bom, nós vamos trabalhar aqui essa questão da apostila, viu? Nosso material aqui, ela expõe uma questão lá na página 174, tá? Essa questão aqui é a questão de número 1 da FUVEST. Bom, eu coloquei o enunciado aqui para vocês para a gente ter um entendimento do que ela quer na verdade, tá certo? Ela fala o seguinte, olha, ela é muito simples, muito simples. Ela te dá um circuito, tá bom? Se você der uma olhadinha, o circuito aqui, eu já tenho a DDP, que é 110 volts. No circuito eu tenho vários elementos. Por exemplo, aqui eu tenho um fio terra, tá? Que também é um sistema de segurança, onde não deixa os elétrons se acumularem nos aparelhos, tá? Do circuito. Aqui nós temos um fusível, e aquele nosso fusível lá da outra questão, da anterior, esse fusívelzinho aqui, olha. Esse fusível ele é um sistema, ele é um elemento de segurança, ele é como se fosse um disjuntor, tá bom? Nós temos aqui, olha, essa lâmpada ligada a um interruptor. Esse interruptor aqui no circuito, no nosso item anterior, é uma chave que deixa a corrente passar ou quebra a passagem da corrente, tá bom? Fazendo com que essa lâmpada ligue ou desligue,
funcione ou não funcione. E nós temos essas duas tomadas, tá certo? Nós temos essa tomada 1 e a tomada 2 que tem um ferro ligado nela, tá bom? Olha o que a questão fala para a gente. Um circuito doméstico simples, ligado à rede de 110 volts, é protegido por um fusível F. Pronto, está aqui o fusível, certo? De 15 amperes, significa que por esse fusível passa no máximo 15 amperes. Resumindo, se aqui passar 15,1 amperes, o fusível ele corta a passagem da corrente, tá? Melhor, ele estoura, ele queima, ele não deixa a corrente passar, tá bom? Ele quebra essa passagem por total. Professor, e se a corrente for menor que 15 amperes? Tranquilo, tá? Aqui é o máximo que ele suporta. Está esquematizado abaixo, certo? Na questão, quando você analisa, ela fala o seguinte, ó. Lá no item de baixo, aqui na questão, ela faz a pergunta para a gente, fala assim, ó. A potência máxima de um ferro de passar roupa que poderia ser ligado, tá? Simultaneamente a uma lâmpada de 150 watts, sem que o fusível interrompa o circuito. É de aproximadamente, tá bom? Ele quer, na verdade, a potência máxima desse ferro, para que esse fusível não estoure, tá certo? Quais são os itens importantes que a questão deu para a gente? Ela falou o seguinte, ó, eu tenho uma DDP. Poxa, professor, mas a DDP vai servir para quê? Cara, a DDP ela não se divide. Se aqui é 110, então essa lâmpada aqui ela funciona com 110 volts, tá certo? Essa tomada aqui ela é sustentada com 110 e essa tomada aqui também é sustentada com 110. Significa que esse ferro de passar tem que funcionar com 110 volts, tá certo? Bom, o fusível suporta 15 amperes, tá bom? Aí fala o seguinte, na questão ele fala que a lâmpada, a potência dela é de 150 watts, tá bom? Ele quer a potência máxima do ferro. Qual a potência máxima desse ferro? Para que o fusível não estoure. Então esse fusível aqui só vai deixar passar no máximo 15 amperes. Nós temos algumas equações que nós podemos utilizar. Bom, as mais conhecidas. Eu sempre falo para vocês, nós temos duas equaçõezinhas muito conhecidas que você sempre vai utilizar em várias questões, que é a fórmula do Uri, né? A fórmula do Uri, no caso aqui, DDP é a resistência multiplicada pela corrente, e a fórmula do Pio, ou a fórmula do PUI, certo? Que é a fórmula da potência, bom? Lembrando que a potência aqui vai ser uma somatória das potências. Tanto o circuito em série, em paralelo, a potência é uma somatória, tá bom? Bom, nesse caso aqui, eu tenho que saber a potência do ferro, mas eu tenho que saber também qual é a potência máxima do circuito. Então vai ficar o quê? Eu vou utilizar a fórmula do PUI, que é a minha melhor escolha no momento. Aí fica potência, é a DDP, que é 110 volts, multiplicado por 15, certo? Bom, aí fica 110 multiplicado por 15, vai dar 1.650 watts, potência máxima que pode passar pelo circuito, tá certo? Professor, essa é a potência máxima, cara. Então, qual seria a potência do ferro? Bom, é só você retirar a potência de quem? Da lâmpada. Porque se a lâmpada funciona com 150 watts, essa tomada aqui não tem nenhum aparelho ligado, qual é a potência máxima que esse ferro pode ter? Muito simples. A potência do ferro é a potência total do circuito, contando com o fusível, né, que esse fusível estoura também, ele corta a passagem da corrente se ela ultrapassa 15 amperes. No caso fica 1.650, que é a potência total do circuito, menos a da lâmpada, tá? Então, no caso, isso aqui vai dar o quê? A potência do ferro é de 1.500 watts, né?
Tenho certeza que o nosso aluno sebiano, né, como o nosso professor Francisco Carlos fala, tenho certeza que o nosso aluno sabe o que aconteceu aqui, né? Tenho certeza que você entendeu. É muito simples. Então a potência desse ferro pode ser no máximo 1.500 watts, tá certo? Ultrapassou essa potência, o disjuntor corta a passagem da corrente, porque ela ultrapassa 15 amperes. Bom, galera, nós temos aqui a alternativa, né? Essa alternativa aqui é a nossa letra B, B de bola, tá? Então, é a nossa alternativa B, tá certo? Bom, gente, bons estudos, tá certo? Futuramente o tio Gerson vai estar passando para vocês uma atividade aí pela Agenda Edu, tá? Uma lista de exercícios, uma atividade pelo plural, tá? Para a gente treinar aí essa questão de circuitos, resistores. Então, pessoal, valeu e até a próxima.